Graças a Deus, irmãos. Antes da gente ler o texto da palavra do Senhor, quero convidar você a entrar em pé, vamos orar ao Senhor nesse instante, apresentando nossas vidas. Vocês podem já deixar aberto esse é o capítulo do livro de Eclesiastes, é o texto onde iremos meditar nesta noite. Feche seus olhos e ore ao Senhor nesse instante. Santo Deus, nós invocamos a Ti por meio de Jesus. Diante da Tua face, Deus, nós invocamos que o Senhor fale conosco nesta noite. Visita a nossa mente, os nossos corações. Guarda-os junto a Ti, ó Senhor. E de tal maneira, Senhor meu Deus, os nossos desejos, os nossos anseios sejam em Te agradar. E viver, Senhor meu Pai, segundo os Teus preceitos, a sabermos, ó Pai, que a nossa existência é para o Senhor. Por isso, Pai, nesta noite, sejamos ricamente agraciados por Ti. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Eclesiastes, irmãos, podem ensinar. Fazer uma leitura por conta. Capítulo de número 3. Na sua reverência, a palavra do Senhor. Acompanhe o texto. Esta noite eu gostaria de falar sobre a nossa existência. Diz a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar e nada adquirir. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o príncipe. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui lendo um capítulo de um livro da Bíblia, digamos, é o livro mais urbano que
fala das coisas mais humanas e mais passageiras nós possamos encontrar em toda a Escritura. Ele é demasiadamente humano, ele olha para o homem, ele olha para a humanidade e destrincha o ser humano, as suas angústias, os seus anseios. É um livro que demonstra a percepção humana, uma percepção crua do ser humano na sua realidade, ou a realidade das coisas. Este livro de Eclesiastes, ele fala da futilidade da vida. É por isso que quando vocês vão ver muito o termo vaidade, vaidade é no sentido de que passa, tudo passa. As coisas que estão ao nosso redor passam. E este livro é um livro que talvez foi já, para aqueles que acreditam que a autoria foi de Salomão, já no final de sua vida, já no final do seu reinado, já na sua velhice. É a perspectiva do sábio, segundo a experiência das coisas. Alguns veem nesse livro, inclusive, propostas filosóficas e assim, pensamentos abstratos que parte de um princípio concreto, mas se abstrai em muitos dos termos. E neste capítulo em especial, o autor ele vai mostrar essa realidade, até mostrar essa realidade do homem. Ele vai olhar simplesmente para uma realidade existencial humana. E ele vai descrever esta realidade circunstancial. Então pense comigo, o livro fala da futilidade da vida de um ser humano que vive sem Deus, mas ao mesmo tempo ele aponta, olha, que sentido faz uma existência sem Deus? Então ao mesmo tempo que ele demonstra ou ele mostra um caminho, ele pontua ou ele questiona este caminho. Ora, sem Deus não faz sentido a vida. Como aquela canção que diz: trabalhar, comer, dormir para depois morrer. Você vive para quê? Você vive para quê? A existência humana, se nós pararmos e refletirmos, sem Deus é sem sentido algum. É por isso que ele começa argumentando: olha, há tempo determinado para tudo. Ele olha para a existência: há tempo de nascer. Há tempo. Se nasce hoje, se morre no dia. Se ama hoje, se morre amanhã. É assim a vida humana. É assim os homens. Há tempo de paz, há tempo de guerra. Essa é a existência humana. Se nós pegarmos a história, podemos confrontar com o que Salomão está falando aqui. Veremos que isso é demasiadamente humano. É a nossa existência. Alguns procriam, deixam na existência, mas sem Deus. A sua existência é vã, é vaga, é sem sentido. E é exatamente isso que eu gostaria de destacar nesta noite. Sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, sobre a existência humana. Para isso, meus irmãos, eu gostaria de destacar aquilo que o autor começa falando sobre os tempos, ou o tempo determinado, o tempo que é determinado para todas as coisas. Deus, sem dúvida alguma, determinou as disposições da existência humana, como qualquer outra coisa no universo. Tudo que existe, tudo que nos envolve, foi aquilo que Deus concebeu e entregou aos homens. O tempo, que é algo abstrato, nós só podemos falar de tempo em relação a alguma coisa, um dia, a um referencial, mas o tempo é algo abstrato, é ordenado por
Ele cumpre aquilo que nós chamamos de estações, de períodos, mas também dos acontecimentos da vida humana, desde o nascer até morrer. Em nossas vidas, nós precisamos atentar que essa existência, embora, como diz aqui o autor, Deus colocou em nossos corações a ideia, ou o anseio, ou a contemplação da eternidade em nossos corações. Deus pôs isso em nossos corações, mesmo nós não entendendo as obras de Deus e esse mistério de Deus, que é desde o princípio e o fim. Então a concepção de eternidade, embora seja algo que esteja em nossos corações, ela não é muito bem concebível. Nós não a contemplamos com clareza. E é dessa forma que o autor coloca que esta visão existencial de que o mundo não é só o aqui e agora, a minha vida não é uma existência apenas do nascimento ao fim deste corpo material, mas é muito mais que isso, está além, dentro dessa circunstância que nós podemos contemplar diariamente. Temos pessoas nascendo, temos pessoas morrendo, mas não existe um fim humano dentro desse pequeno espaço de tempo, dessa curta existência. Deus concebe algo muito maior. A nossa própria existência, o nosso próprio nascimento, ele provém dentro do arcabouço divino, dentro de uma eternidade que nós não contemplamos. Passamos a existir num tempo determinado, mas já existíamos do projeto e propósito de Deus. Assim como findaremos a nossa existência humana, mas um propósito de Deus, de uma continuidade, de uma vida eterna. Meus irmãos, diante dessas circunstâncias, diante de um tempo determinado para todo o propósito, Deus convoca os homens para um tempo de vida com Ele. E é interessante que esse tempo de vida com Ele não é como nós imaginamos, ou como nós recriamos na nossa vida religiosa. Na realidade, o autor confronta uma não existência de Deus na vida dos homens com uma existência de Deus na vida dos homens. E nessa confrontação não há diferença na existência do que ele vê. Todos nascem, todos morrem. Todos passam por problemas, por momentos de doenças, por momentos de cura, por momentos de aflições, por momentos de alegria. Ele vê isso na existência humana. Faz parte da existência humana. Mas é interessante que ele diz que tudo isso sem Deus é sem sentido. E só a partir de uma vida com Deus é que essa realidade não é uma vaidade sem sentido. E nós labutamos tanto, corremos atrás, nos esforçamos para no fim ter um salário no final do mês, comprarmos o alimento, e amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, lá no final de tudo, morremos. O escritor, ele vai nos mostrar algo que só aqueles que andam com fé terão o prazer de vivenciar. É de que essa existência faz sentido, e faz sentido sim, porque esta existência é uma existência que vive naquele que é, naquele que era e naquele que há de ser,
É um tempo que não se extingue, que não passa, que não é vaidade. Para aqueles homens e mulheres de fé, os momentos, a existência não é vaidade, não é passageiro. É por isso que os cristãos antigos, no primeiro século, por exemplo, perseguidos, eles não tinham medo da morte, porque a existência não era sensativa, e a morte deles também não era sensativa. E esse texto chama a isso, a olharmos para a nossa vida, uma vida que há sentido existencial. E esse sentido não é o que está aí fora. Esse sentido é Deus. Deus é o sentido. Uma vida sem Deus é uma vida sem sentido algum. E aí, meus irmãos, esse paralelo, esses dois pontos, uma vida com Deus e uma vida sem Deus, ele é colocado de tal maneira que nós não podemos dividir a nossa vida cristã ou a nossa vida religiosa, como muitas vezes fazemos, uma dicotomia, uma vida religiosa e uma vida secular. É uma compreensão errada que nós temos muitas vezes, de que aquilo que nós fazemos quando fazemos na igreja, alguma atividade da igreja é para o Senhor, é coisa de Deus. Mas quando nós fazemos as nossas atividades diárias, seja qualquer que seja, o trabalho, por exemplo, como é colocado aqui, é uma coisa nossa, é uma coisa particular. Não existe dicotomia. A nossa existência por inteiro, ela deve estar em sintonia com o céu. Ela deve estar ligada nas coisas de Deus e do alto. Os cristãos do século XVI e XVII, conhecidos como um segmento do cristianismo, conhecido como puritano, eles evidenciaram isso claramente. Eles não faziam diferença entre vida religiosa e vida privada ou vida secular. O seu trabalho, os seus estudos, seja lá o que fosse, também fazia parte dessa vida piedosa, dessa vida com Deus. E não poderia ser diferente, e não deve ser diferente. É uma vida que vive em harmonia com o divino. É só isso que faz sentido quando nós olhamos a vida. Quando nós contemplamos as coisas, o que existe ou o que deve existir é Deus em todas as coisas. Eu não quero aqui entrar no mérito da discussão abstrata do Escritor. Nossa porventura ele está mencionando aqui. Mas eu gostaria de destacar as evidências experienciais apresentadas. Então, meus queridos, nós precisamos enxergar a vida em toda a sua extensão e implicações, de maneira que Deus esteja nela em tudo. Às vezes nós não entendemos porque um crente vem à igreja e presta um culto a Deus, um ato religioso que faz parte dessa vida cristã. Em Israel, Deus estabeleceu um templo. Ou seja, eram os sábados, todo sábado era dedicado ao Senhor. Então, os judeus eles teriam 6 dias, eles faziam todas as suas atividades. Naquele dia específico, eles iam lá ao templo e cultuavam ao Senhor no culto solene. Porém, a sua vida diária não poderia estar desassociada da Torá. Por isso que Malaquias vai reprovar, Isaías vai reprovar o povo de Israel. Não é porque o que eles faziam naquele dia solene, mas era muitas vezes a sua vida diária que era desassociada da sua vida com Deus. E às vezes nós somos tão bitolados e pensamos, olha,
Ser cristão é só naquele momento em que eu dobro meu joelho e oro, que eu abro a Bíblia e leio a palavra. Como se o princípio divino não nos envolvesse, não estivesse conosco, não fizesse parte de nós. Mas a nossa existência é Deus, é isso que é colocado aqui. Porque sem Ele, nada faz sentido, inclusive você trabalhar. Faz sentido que você está vivo. Qual o sentido da nossa existência? Então, meus queridos, nós precisamos entender isso. Não podemos fazer essa dicotomia. Uma dicotomia de vida secular e vida religiosa. Tudo tem sua importância quando Deus é central. Quando Deus está no centro. Precisamos compreender bem isso. Porque muitas vezes não faz sentido aquele irmão ou aquela irmã que separa aquele momento, vem à igreja naqueles cultos programados, mas ao mesmo tempo chega em casa, o marido bate na mulher, ou a mulher espanca os filhos, ou enfim, vive uma vida sem os princípios de vida, ou seja, Deus não se faz presente, é duas vidas. Ele separa a vida religiosa e a vida secular. No trabalho, Deus não existe aqui no trabalho. Eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso fazer o que eu quiser. Deus não existe. Aliás, consciência de Deus zero. Não existe consciência de Deus, porque Ele vive uma vida sem Deus. São apenas aspectos religiosos expressados domingo após domingo. Quando nós não temos a nossa existência como Deus na sua centralidade. É por isso que aqui, no versículo de número 10 e 11, veio o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Ele vê o trabalho como algo penoso. E como foi após a queda? O suor do teu rosto comerás o pão. E ele vê isso, mas ele vê também. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs ele no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras de Deus desde o cima da vida. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Também que é dom de Deus, que possam comer, beber e desfrutar o bem de Deus. Ele começa a dizer: olha, há muito sentido em trabalhar e em viver bem do fruto do nosso suor, como Deus faz parte dessa existência. Quando Deus faz parte dessa vida. E Deus nos deu isso. Deus nos deu condições de vivermos, de usufruirmos dos bens desta terra, de maneira a regozijar os nossos corações, a nos alegrarmos, mas sempre nessa sintonia com o alto. Então não dá para entender. Não dá para entender quando o crente vai lá, vai para a briga feia com o seu vizinho, porque a galinha pulou no seu quintal e pulou lá um pé que ele plantou. Não dá para entender. Né? Ainda eu fui dar um fio da galinha e disse: você viu a minha galinha, rapaz, no caminho mais gostosa. Então nós criamos tensões porque nós não aplicamos no nosso dia a dia, na nossa vida existencial, Deus. Deus não faz parte dos nossos negócios. Deus não faz parte da nossa vida familiar. Deus não faz parte de nada que nós fazemos. E se Deus não faz parte, é óbvio que as nossas ações não são piedosas, não serão piedosas. Não existe, está dizendo aqui, uma vida com Deus,
a nossa existência total, o tempo que determina tudo em nossa existência, tudo que acontece, ou Deus está presente, ou Deus está ausente. Por isso que Jesus condena alguns que de lábios louvam ao Senhor, porque na sua existência Deus não se faz presente. É isso que Ele vai nos diferenciar daqueles que não têm Deus em suas vidas. Não é porque a alegria só acontece com a gente, não. A alegria faz parte da existência humana. Há momentos de alegria na vida de qualquer um de nós, na vida de qualquer um ser humano. Mas há momentos de tristeza na vida de qualquer um de nós, na vida de qualquer ser humano. É isso que ele contempla aqui. A real diferença é o Senhor nessa existência. É o Senhor nessa existência. Não devemos ter uma vida dividida entre o religioso e o profano. Não existe profano para o cristão. Aquilo que você faz, você prestará conta dele. Porque simples ato que você faz no seu dia a dia, prestará conta ao Senhor. É o viver com Deus que fará a diferença entre nós e aqueles que não têm. É o viver com Deus que fará a diferença na nossa vida existencial. Que não nos permitirá entrar naquele surto, naquela aflição de uma vida sem sentido. É o viver com Deus. É o viver diário. E o viver diário com Deus, não pense, quando eu falo isso, que é aquele momento que você está recluso, não. Quando eu estou falando de viver diário com Deus, eu estou falando em todos os sentidos. Desde quando você acorda e dobra o seu joelho para orar, que levanta e faz a sua leitura devocional, que vai tomar o seu café da manhã e que sai ao trabalho. Toda essa demanda da vida existencial, Deus tem que se fazer presente. Porque Ele determinou o tempo para todo nós com um propósito debaixo do céu. Assim, meus irmãos, aquilo que nós chamamos de pequenas coisas da vida fará sentido. Fará sentido quando você se alegrar por coisas que talvez ninguém se alegre. Fará sentido você enxergar coisas boas em situações em que pessoas não veem. Fará sentido ter esperança. Fará sentido vislumbrar dias melhores quando a escuridão está diante de nós. Sem Deus, dias bons e maus são pelo outro, passarão do mesmo jeito, fundarão com a nossa mente. Portanto, filhos, nós possamos ter esse momento. Deus nos deu um tempo nesta terra. E que nesta terra, não importa o que façamos ao lado de Deus. Façamos com os olhos no céu. Façamos com os princípios divinos. Somos vários, temos limitações, mas temos a capacidade de refletir sobre as nossas fraquezas, colocarmos elas diante do Senhor e refazermos novamente tudo aquilo. Meus irmãos, Deus nos convida a uma vida com sentido. Deus nos convida a uma vida
em que durará eternamente. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar e nada tirar. O que Deus nos deu é nosso por eternidade. Feche os seus olhos. Pai, nós invocamos a Ti mais uma vez. Rogamos ao Senhor, meu Deus, que nós tenhamos a nossa mente e os nossos corações, ó Deus, depositados, voltados para Ti. E que a nossa existência e tudo o que fazemos por meio dela possa ter sentido, possa fazer sentido, e só fará sentido se o Senhor se fizer presente. Que as tuas leis, que os teus princípios, que os teus ensinos sejam absorvidos por cada um de nós. E que nesse viver diário, Senhor, possamos viver Cristo. Possamos, Senhor meu Pai, desfrutar e nos alegrar com os bens, com os talentos, com os frutos, com tudo que o Senhor nos dá, com os filhos, com aquilo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Que essas coisas sejam tudo desfrutadas por nós, com alegria e satisfação, mas sempre, Senhor, contigo, com o olhar em Ti, com o coração devotado a Ti, com a alegria do Senhor. Portanto, meu Deus, nos livra de uma vida dividida, de uma vida em que há o secular e o santo, há o profano e o sagrado. Nos livra disso, Senhor. Possamos enxergar a nossa existência como uma existência separada para o Senhor. E, portanto, tudo que realizamos é santo, é separado, é para o Senhor, é para nós, é para aquilo que o Senhor proporcionou a nós, a nossa existência e a tua existência em nós. Deus, que a nossa vida seja uma vida de fé. Que não andemos no deserto, Senhor, desta vida, sem direção alguma, mas que sejamos como Abraão, que ao ouvir a tua voz e entrar no deserto tinha uma direção, tinha um caminho a trilhar, tinha um objetivo. Que a nossa vida, a nossa existência tenha um objetivo, tenha um sentido. Que a nossa existência, Senhor, meu Pai, tenha sim, meu Senhor, uma satisfação. Uma satisfação que no mundo nós não encontramos. Uma satisfação, meu Pai, que só o Senhor pode conseguir nos nessa noite, nós possamos sair daqui com um outro olhar para a nossa existência.